Hoje, com o sermão intitulado Deus castigará a terra, vamos dedicar algum tempo para estudar juntos a profecia do livro de Isaías e examinar a razão pela qual o mundo inteiro enfrentará o julgamento de Deus. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, o que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será. Como será a terra? De todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Não somos nós, humanos, que dizemos que a terra será devastada e saqueada. É o próprio Deus que o diz. Versículo 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Languescem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Qual é a razão por detrás disto? O que é que eles desobedeceram? Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Versículo 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguesce a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. No versículo 11, diz que foi banido da terra o prazer. E no versículo 13, está escrito que estas coisas acontecerão na terra e entre as nações. O ponto-chave de Isaías, capítulo 24, é: a terra será castigada por Deus. Temos de compreender cuidadosamente a razão deste facto. Todos nós, seres humanos, somos almas pecadoras que foram expulsas do céu para esta terra, a cidade de refúgio. Deus deu às almas pecadoras a oportunidade de se arrependerem. Os regulamentos, decretos e leis de Deus contêm todos o perdão dos pecados. No entanto, eles violaram as leis e os regulamentos. Por outras palavras, desobedeceram-lhes. Qual seria, então, o resultado? Através da lei da nova aliança, Deus concedeu aos homens a oportunidade de serem perdoados dos pecados graves e imperdoáveis que tinham cometido, mas eles rejeitaram-na. Além disso, o que é que o inimigo, o diabo, fez? Satanás alterou astutamente os tempos e as leis de Deus para que as pessoas do mundo sejam incapazes de os cumprir. É por isso que Deus enviou continuamente os seus profetas ao longo de cada época para levar a humanidade ao arrependimento e fez grandes esforços para a salvar. No entanto, eles não ouviram. Assim, o que é que ele fez nos últimos dias? Apesar de ele ter enviado anjos e profetas, eles continuaram a não ouvir. Assim, o próprio Deus veio a esta terra nos últimos dias para ensinar diretamente a humanidade. Ele disse a toda a humanidade que vive nesta terra: todos vós que tendes ser espiritual, vinde a mim e bebei a água da vida. Nós podemos considerar a época do Espírito Santo como a última oportunidade em que o Espírito e a noiva chamam a humanidade. Para salvar a humanidade, Deus utilizou sacrifícios de animais na época do Pai. Na época da Nova Aliança, Ele veio a esta terra em carne e osso e pregou a nova aliança durante 3 anos na sua primeira vinda e 37 anos na sua segunda vinda. Se o mundo continuar a não voltar atrás, não restarão mais oportunidades. Deus deu-lhes as oportunidades na época do Pai e na época do Filho.
Na época do Espírito Santo, Deus dá uma última oportunidade. Mas se as pessoas também a rejeitarem, o que será da terra? A terra será completamente devastada e totalmente saqueada. Estes acontecimentos são inevitáveis. O nosso Deus está cheio de amor. Não é Ele lento a irar-se. Deus é compassivo e lento para a ira. Para o arrependimento dos povos da terra, Ele orquestrou vários acontecimentos e até veio a esta terra em carne e osso. Ele criou as lições de Sodoma e Gomorra, bem como de Noé, e abriu-lhes o caminho para receberem o perdão dos pecados. No entanto, as pessoas não o aceitam. Assim, o que é que vai acontecer no final? A terra receberá o castigo de se tornar desolada e devastada. Se nós olharmos apenas brevemente para esta passagem, é fácil pensar erradamente. Deus não é impiedoso. Mas, de facto, Deus é muito lento a irar-se. No entanto, os habitantes desta terra são rebeldes, desprezam os decretos, as leis e os regulamentos de Deus. É fácil eles dizerem palavras duras como: prefiro não acreditar do que obedecer às leis de Deus. Assim, não há mais oportunidades para eles. Deus esperou pela humanidade na época do Pai e na época do Filho. Uma vez que eles estão a virar as costas, mesmo na última época do Espírito Santo, Deus já não lhes pode conceder a sua graça. Isso é porque Deus quer que os seus filhos arrependidos regressem ao reino dos céus o mais rapidamente possível. Aqueles que não compreendem a vontade de Deus poderão dizer: será que Deus precisa de ir tão longe só porque não guardamos a sua lei? No entanto, não somos nós os anjos que cometeram um pecado imperdoável no céu e foram lançados nesta terra, a cidade de refúgio? Deus envia constantemente aos homens mensagens que mostram quanto os ama. É por isso que Ele diz: a ser desperdoados dos vossos pecados, tendes de seguir este caminho. É por isso que os mandamentos e as leis que Deus nos deu são tão importantes. Não é algo que devamos fazer com relutância, sob o peso da Sua Majestade, só porque é uma ordem de Deus. Devo ir à igreja no sábado ou não? Hoje sinto-me um pouco incomodado. Tenho mesmo de ir. Se alguém pensa assim, tem de refletir sobre esta questão que se prolonga desde o céu. É necessário compreender porque é que Deus dá tanta importância à lei. Está escrito que a terra será completamente devastada e totalmente saqueada. Em 1 João capítulo 4, está escrito: Deus é amor. Deus não hesitou em passar por inúmeras dificuldades e sofrimentos. Até derramou o seu sangue na cruz pelos seus filhos, apesar de ele não ter pecado. Por que é que o Deus de tanto amor registou estas sérias profecias em Isaías capítulo 24? Irmãos e irmãs, o mandamento de Deus não é simplesmente: vamos lá porque o dia de repouso é o sábado. Uma vez que nele está contida a vontade profunda de Deus, quem não cumpre os mandamentos de Deus está, de facto, a rejeitar toda a graça que Deus lhe concedeu. Por outras palavras, Deus não precisa de prestar atenção a nós, pecadores que cometemos pecados no céu e fomos lançados à terra. No entanto, Ele teve piedade de nós, desceu a esta terra, vestiu a tenda de carne e anuncia continuamente a mensagem de salvação. Deus fez tudo o que podia. Na Bíblia, está simplesmente registado como leis, decretos, regulamentos e mandamentos, mas não abrangem eles o amor e a misericórdia verdadeiramente infinitos de Deus? No entanto, a humanidade continua a rejeitá-los. Digamos que vocês têm uma comida deliciosa e querem partilhá-la com o vosso vizinho. Por isso, com boas intenções, dizem: você gostaria de experimentar isto? Mas a resposta é: não quero.
Por vezes, mais tarde, pedem-lhe novamente, mas ele continua a recusar. Irmãos e irmãs, o que é que vocês fariam se fossem repetidamente rejeitados? Gostariam de voltar a partilhar algo com ele? O mesmo se passa com o nosso Deus. Ao longo de muitos anos, Deus enviou os seus profetas e estabeleceu um sistema, contemplando que método seria melhor para a oportunidade de eles se arrependerem. Em última análise, não foi ele que escolheu sacrificar-se na cruz? Através do seu precioso sangue ali derramado, ele abriu o caminho chamado Nova Aliança, para que a humanidade possa regressar ao reino dos céus. No entanto, se eles continuarem a não aceitar, não há outra solução. Por isso a maldição consome a terra. E o que acontece ao seu povo? O seu povo deve carregar a sua culpa. Como é que podemos saber que eles recusaram a misericórdia de Deus? É através das suas ações com que violaram as leis e os decretos de Deus, negligenciando os seus regulamentos e estatutos. Todos os outros, exceto o povo de Sião, agem desta forma. Não é precisamente por isso que está escrito que a salvação e a vida eterna estão em Sião? Deus diz: se sois o meu povo, correi para Sião. Todos aqueles que não entram em Sião significam uma coisa: determinação em recusar a boa vontade de Deus. Por isso, eles serão julgados e punidos pelos seus pecados originais. Quando nós vemos todos os sinais que acontecem à nossa volta, como guerras, catástrofes naturais e terremotos, não podemos compreender que agora é o momento em que devemos ir ensinar-lhes os mandamentos, decretos, regulamentos e leis de Deus. Nós devemos sair para pregar e ensinar diligentemente. A humanidade deveria vir a Deus com o coração agradecido, dizendo: é assim que podemos receber o perdão dos pecados. Mas, em vez disso, recusa-se, dizendo: não tenho tempo. Satanás fez isso para que os pecadores celestiais, que foram lançados a esta terra, rejeitem a mensagem do perdão dos pecados. Ele mudou astutamente os tempos e as leis, generalizando-os. Seguir o caminho gracioso do perdão dos pecados que Deus concedeu à humanidade é a melhor maneira de viver nesta terra. Por que é que o termo lei e a expressão aliança eterna aparecem repetidamente? Tudo isto é uma oportunidade especial dada à humanidade, que cometeu pecados que merecem a morte eterna no céu, para receber o perdão dos pecados. No entanto, uma vez que eles dizem: não vou segui-los, estou demasiado ocupado com outras coisas. Até que ponto isso é um ato de oposição à boa vontade concedida por Deus? Na verdade, nós não podemos pagar os pecados que cometemos no céu com nada deste mundo. Quando o Espírito e a noiva chamarem, aqueles que se arrependeram devem vir rapidamente, dizendo: eu me arrependo. Por favor, perdoem-me, e mostram o seu respeito e adesão aos decretos, regulamentos e leis da nova aliança. Passemos ao livro de Romanos, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 18, está escrito: e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Como é que podemos ser libertados dos nossos pecados? Não é através do perdão dos nossos pecados? O que é que o versículo 17 diz sobre Deus que perdoa os nossos pecados? Mas graças a Deus. Agora parece ser o momento de compreendermos corretamente os aspectos fundamentais do nosso mundo espiritual e percebermos que o dia de sábado ocupa uma posição de maior importância do que qualquer outra coisa no mundo. Não há necessidade de pesar as coisas do mundo contra as coisas de Deus. O simples facto de os colocar na balança já desonra Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Nós podemos entender o salário do pecado como a consequência do pecado. Qual é a consequência dos nossos pecados?
É através da morte que os nossos pecados são pagos. Irmãos e irmãs, vocês recebem uma sentença de morte só por violarem o código da estrada. Isso chama-se contraordenação. Por exemplo, alguém atirou cigarros para a rua de forma descuidada. Seria esse alguém executado? Essas pessoas não são condenadas à morte. Então, se alguém é condenado à morte, isso mostra que cometeu um pecado imperdoável. Na nossa aldeia global, ainda há alguns países onde o sistema de pena de morte está ativo. Nesses países, a pena de morte não é pronunciada para crimes muito cruéis e atrozes que nunca deveriam ser cometidos. O pecado que cometemos é exatamente um pecado imperdoável. Assim, está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é. Graça nos concedeu Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por isso que a vida eterna é prometida aos que são perdoados dos seus pecados. Os mandamentos de Deus não são algo sobre o qual nos limitemos a dizer. Importante, com palavras. Não devemos simplesmente dizer, guarde isto porque está num determinado capítulo e versículo da Bíblia. Tentem estabelecer uma ligação com as coisas do céu. Deus perdoa os pecadores que cometeram más ações no céu, não apenas com as suas palavras, eu perdoo-te, mas através da sua morte. Não foi Ele que estabeleceu a verdade que nos permite participar no seu precioso sangue. Apesar disso, as pessoas não a guardam, mas quebram-na, ridicularizam-na, desprezam-na, não deixando mais nenhuma oportunidade. Uma vez que todos os convénios de Deus foram cumpridos com o seu sacrifício, não devemos tomar nenhum deles de ânimo leve ou tratá-los com negligência. Vejamos o capítulo 31, versículo 31, de Jeremias. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que é que Ele vai fazer? Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No versículo 32, está escrito, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Quanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. No versículo 32, está escrito, eles anularam a minha aliança, o que significa que não a cumpriram. Deus continua a dar-nos oportunidades na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei. O que é que Ele vai pôr? As minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para aqueles que aceitaram o caminho para o perdão dos pecados, onde está a lei de Deus? Deus gravá-lo-á nos seus corações. Vejamos o capítulo 51, versículo 7, de Isaías. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está. O que no seu coração? A minha lei, não temais o opróbrio dos homens. Por outras palavras, Deus quis dizer, o caminho que estás a percorrer é o caminho certo, por isso não tenhas medo, mesmo que as pessoas te atrapalhem. O céu é o lugar onde viveremos para sempre. Ou não, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Para aqueles que recebem de Deus o perdão dos pecados e percorrem o caminho da salvação, esta graça não é preservada e dura para sempre. É por isso que Deus diz, não temas os opróbrios dos simples mortais, nem te apavores com os seus insultos. Aqueles que aceitaram os decretos, regulamentos e leis de Deus tornaram-se alimento para os leões. Chegaram mesmo a transformar-se em velas humanas e morreram queimados. Desta forma, com inúmeros métodos cruéis,
Satanás tentou bloquear o caminho do perdão dos pecados de Deus. No entanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus devem voltar para Deus em todas as épocas. Portanto, a fim de dar novamente aos seus filhos a verdade da Páscoa da Nova Aliança, que tinha sido escondida por mais de 1600 anos, Deus estabeleceu uma igreja com o nome oficial de Igreja de Deus na época do Espírito Santo. Foi por isso que ele disse: vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Ele quis dizer que essas pessoas são o seu povo, e não aquelas que apenas clamam Senhor, Senhor. Voltemos a Jeremias, capítulo 31. O caminho que estamos a percorrer é o caminho da justiça, o caminho certo, o caminho para o eterno reino dos céus e o caminho que Deus traçou mesmo através da sua morte. Por isso, não devemos dar ouvidos aos outros que tentam tentar-nos e perverter o caminho. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas. O que é que Deus vai perdoar? Iniquidades. O que é que cometemos? É claro que isso inclui os pecados que cometemos nesta terra, mas Ele perdoará até os pecados terríveis que cometemos no céu. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que aliança estabeleceu para esse efeito? Não foi Ele que estabeleceu a nova aliança? Em Isaías, capítulo 24, está escrito que a terra será desolada e saqueada porque eles quebraram a aliança eterna, ou seja, a nova aliança. É porque não obedeceram à nova aliança, mas desprezaram-na. São como o vizinho que está sempre a recusar comida. Se oferecermos comida com boas intenções, mas ouvirmos: não, eu não como esse tipo de comida, sentir-nos-emos desagradados. Quanto mais quando Deus é ignorado apesar de ter oferecido o seu próprio corpo pelos pecadores que cometeram pecados imperdoáveis e de ter feito por eles um caminho de vida. Agora, não há outro caminho. Não é inevitável que o justo juízo de Deus seja pronunciado. Assim, o que é que o resto da descendência da mulher, aqueles que estão do lado de Deus, certamente guardam? Vamos dar uma vista de olhos a esta cena. Apocalipse 14. Vejamos o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. O que é que eles guardam? Guardam os mandamentos de Deus. Por que é que estas palavras estão registadas? Uma vez que estas pessoas receberam a graça da salvação de Deus e compreendem o trabalho árduo do pai e da mãe, que se sacrificaram pelo perdão dos pecados, a frase os mandamentos de Deus não os segue sempre como um qualificativo. Vejamos o versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Uma vez que os mandamentos de Deus são tão importantes, as coisas celestiais devem ter sempre prioridade. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O que é que eles guardam? O dragão, ou seja, Satanás, ficou furioso com a mulher. Eles são inimigos. Assim, podemos compreender que a mulher está do lado oposto de Satanás, certo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que é que eles guardam? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Em Gênesis, capítulo 3, Deus já estabeleceu a inimizade entre Satanás e a mulher, Eva. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso, através do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, podemos compreender que só aqueles que guardam os mandamentos de Deus são os que estão do lado oposto de Satanás. Não é verdade? Não está escrito que o dragão partiu para fazer guerra à mulher? Depois, de acordo com a profecia do Gênesis, capítulo 3, a mulher que se opõe ao dragão não significa a Mãe Celestial, que é profetizada como sendo a mãe de todos os seres vivos. Portanto, a característica das pessoas que estão do lado da Mãe é que elas certamente guardam os mandamentos de Deus. Eles aceitam a verdade do perdão dos pecados que Deus revelou à humanidade, dizendo: eu sempre darei graças, glória e louvor ao Pai e à Mãe por perdoar meus pecados e me permitirem entrar no reino dos céus, e o seguem fielmente. Estas são as únicas pessoas nesta terra que não estão do lado de Satanás. Estão do lado de Deus. Segundo o Apocalipse, capítulo 13, o que aconteceu com os outros? O mundo inteiro ficou admirado e seguiu a besta. Por outras palavras, são aqueles que não aceitam os mandamentos de Deus. Não cumprem a lei de Deus. São as pessoas que se recusam terminantemente a aceitar a nova aliança. Quando Deus veio a esta terra para dar à humanidade a lei da nova aliança, não disse ele claramente: isto vos é dado. Vejamos o versículo 7 do livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Passemos ao versículo 14. Chegada a hora, para a Páscoa, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Voltemos ao versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. A quem se destina? Jesus disse: isto é o meu corpo dado por vós. O resultado do seu sacrifício na cruz é a nova aliança. Não é a lei, o decreto, o regulamento e o mandamento de Deus. Isto é o meu corpo oferecido por vós. O que é que devemos fazer? Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: o que é este cálice? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de... Para quem é derramado? Vós. Ele deu o pão e o vinho por nós. A nova aliança é a lei da aliança que Deus estabeleceu para os pecadores que cometeram pecados no céu e foram lançados nesta terra. No entanto, desapareceu durante a Idade das Trevas. Por esta razão, o que é que Deus diz que vai fazer nos últimos dias, segundo Miqueias, capítulo 4? Uma vez que nenhuma única reforma da verdade foi conseguida através da chamada reforma, ele veio uma segunda vez para aqueles que o esperam. É porque, sem a sua vinda, não pode haver maneira ou caminho para recebermos o perdão dos pecados. Por isso, não foi ele que veio a esta terra uma segunda vez e começou a ensinar à humanidade os seus caminhos, como profetizado em Miqueias, capítulo 4. O nosso Deus conduziu o caminho deste Evangelho, não se poupando esforços no meio de todas as dificuldades e sofrimentos. Não é a lei que Ele nos deu mais preciosa e valiosa do que milhares de peças de ouro. Sem isso, não haveria maneira de voltarmos ao reino dos céus. A terra será assolada e saqueada, e os seus habitantes irão para o lugar do castigo,
onde serão atormentados para todo sempre. Só porque o pai e a mãe vieram e nos chamaram, dizendo: venham, é que todos os membros da nossa família de Sião em todo o mundo puderam estar aqui hoje. Gravemos profundamente nos nossos corações a Páscoa da Nova Aliança, a lei da vida, até ao fim. Não só isso, mas devemos fazer o mesmo com o dia de sábado, o regulamento do dízimo e todos os outros regulamentos. Isto inclui a regra de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a regra de usar um véu durante o culto. Deus não as estabeleceu em vão, pelo que devemos pensar sempre em Deus em primeiro lugar. Compreendamos corretamente de onde viemos e para onde vamos. A vida que vivemos é a vida mais normal quando vista do mundo espiritual. Os povos do mundo continuam a afastar-se da graça que Deus lhes concedeu. É por isso que Deus está desolado. Embora Ele prove e exprima o seu amor até à morte, eles não o aceitam. É por isso que em Mateus, capítulo 7, ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Poderão dizer: em teu nome, expulsámos demónios e fizemos muitos milagres. No entanto, Jesus dirá: nunca te conheci. É porque o povo de Deus está destinado a percorrer o caminho do sacrifício e do perdão dos pecados que Deus estabeleceu. Deus perguntar-lhes: quando é que guardaste o sábado? Alguma vez celebraste a Páscoa? Deus é amor. Uma vez que a sua natureza é o amor, Ele concede amor abundante à humanidade e, no entanto, as pessoas recusam-se a arrepender-se. O que deve ser feito quando tais pessoas são julgadas no tribunal celestial? Portanto, devemos seguir todos os regulamentos, decretos, leis e ensinamentos de Deus Pai e Deus Mãe. Reflitamos mais uma vez sobre nós próprios, tendo presente que tudo isto faz parte do processo de percorrer o caminho do perdão dos pecados. Temos de reorganizar tudo de novo. Devemos gravar cuidadosamente a palavra de Deus nos nossos corações e, como os restantes da descendência da mulher, obedecer aos mandamentos de Deus até ao fim e ensiná-los a todos os povos. Deus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Temos de ensinar o que Deus ordenou, não os nossos próprios ensinamentos. Espero que se tornem aqueles que ensinam o que Deus ordenou a todas as nações e que levem o mundo a percorrer este caminho em conjunto. Dou graças eternas, louvor e glória a Deus Elohim por nos ter concedido a maravilhosa graça do perdão dos pecados. Dou graças ao Pai e à Mãe. Deus vos abençoe.